Bem-vindos ao Devocional 11, que bom te ter aqui mais uma vez. Hoje eu quero te perguntar, por que você ora? Qual tem sido o maior motivo das suas orações? Por que você se achega até Deus? Em Tiago 5,16 diz que a oração do justo ela é poderosa e eficaz. Mas você sabe quem é justo? Muitas pessoas pensam que justo são aqueles que são totalmente puros, que não têm pecados. Mas não, justos são aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. São aqueles que caminham em obediência e procuram viver a sua palavra na prática. Muitas pessoas chegam a Deus para exigir algo em oração. Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso disso. O Senhor precisa fazer isso, pelo amor de Deus. E a oração não é uma exigência que nós temos que fazer a Deus. Nós precisamos caminhar em obediência e humildade. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido? A oração, ela não muda o coração de Deus, mas ela muda ao nosso coração, o nosso interior e as circunstâncias que estão à nossa volta. Sabe, quando precisamos de algo, a gente precisa aprender a buscar, se voltar diretamente para Deus, a perguntar primeiro para Ele, ao invés de para os homens. Sabe por quê? Porque Deus, Ele move o coração dos homens em nosso favor. Eu já tive várias experiências desse tipo, em que alguma coisa estava me incomodando ou alguma coisa me entristecia e eu me achegava a Deus e no dia seguinte as coisas tudo pareciam que mudaram totalmente de rota. É impressionante o que Deus faz quando a gente se achega a Ele em oração, quando a gente confia e entrega. E o próprio Jesus agia dessa forma. Jesus, ele tinha uma rotina de oração e ele parava sempre tudo no momento em que ele ia orar. E se você perceber, ele sempre procurava tirar um momento para se isolar e ficar em paz. Ele ministrava a palavra ao povo, mas também ele se retirava em momentos para orar e para estar a sós com Deus. É o que a gente precisa também para a nossa vida. É aquela história de recarregar a bateria, sabe? E ele diz isso em sua palavra em Mateus 14:23, quando diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali, sozinho. Jesus também nos mostrou que ele também não orava somente em tempos bons, mas que ele dependia de Deus em toda e qualquer situação. Olha só, se você conferir em Mateus 24:42, diz assim: e retirou-se mais uma vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se conforme a tua vontade. Muitas vezes nós temos a certeza de que aquela coisa é para o nosso bem e às vezes não é. Só Deus enxerga além, só Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso que todas as vezes que a gente orar, a gente precisa sempre colocar o que a gente pensa, o que a gente está sentindo, entregar a Deus. E Ele conhece o nosso coração. E ao mesmo tempo a gente colocar, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. E simplesmente descansar e confiar. São tantas as vezes que a gente ora implorando a Deus por algo e lá na frente a gente vai ver, poxa, se tivesse acontecido aquilo. Quer dizer, não adianta, a gente precisa descansar nas mãos dele. E lembrando que a oração é um diálogo e não um monólogo. Não é só você falar e depois terminou. A oração é um momento de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu tenho uma playlist que eu vou estar deixando aqui na descrição para você estar olhando, não deixe de assistir. Sempre quando você orar, fale o que você precisa falar, chore, louve ao Senhor, mas tire um momento para silenciar e ouvi-lo também. Ele quer falar com você, Ele fala ao nosso coração.
A oração também é fonte de forças no momento das tempestades. Quando temos uma vida de oração, nós conseguimos descansar mais, nós conseguimos nos tranquilizar, conseguimos controlar nossa ansiedade do dia a dia. Mas infelizmente, sem a oração, todas essas coisas nos dominam. Jesus também orava antes de tomar decisões importantes, como a escolha dos apóstolos, por exemplo. Certamente, se orássemos mais, erraríamos menos. Um grande avivalista chamado John Wesley já dizia: dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. E tem uma outra frase que eu quero deixar aqui para você, de Martinho Lutero, que diz assim: se eu não orar um dia, Deus vai perceber. Se eu não orar 2 dias, o diabo irá perceber. Mas se eu não orar 3 dias, todos irão perceber. Quando nós nos achegamos a Deus, nós somos inundados pela presença dele. E é natural que quando nós saímos, as pessoas percebam a luz dele em nós. A gente transborda Deus para as pessoas. E da mesma forma, se não estivermos orando a intimidade com ele, nós vamos ficar por nós mesmos. E aí vem toda aquela tempestade dentro de nós, ficamos tristes, angustiados, nos incomodamos com tudo, perdemos a nossa paz, porque o mundo está o tempo todo tentando nos tirar a paz. Experimente viver em oração na presença de Deus todos os dias, em ter essa intimidade com Ele, de conversar, de ouvi-lo, não simplesmente de parar para orar, para pedir. Isso não é oração, isso é petição. E eu quero te deixar essa pergunta hoje. Deixa aqui nos comentários para mim. Como tem sido a sua oração? Como tem sido o seu momento com Deus? Ela é o combustível para te manter firme nessa jornada. Se esses devocionais têm abençoado sua vida, compartilhe com mais pessoas. E até o próximo vídeo.